Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tanto física como espiritualmente. E mais uma vez agradeço ao convite da casa para fazer esse singelo vídeo e que ele possa oferecer algo de bom a todos aqueles que assistam. Então, desde já, gostaria de elevar o pensamento ao Pai, que Ele nos abençoe hoje e sempre, aproveitando para agradecê-lo por mais um dia de vida, repleto de oportunidades de aprendizado e crescimento. Que nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos guie e nos acompanhe sempre, e que possamos receber as energias de que estamos necessitados e, por meio delas e do nosso esforço, consigamos seguir no rumo reto da nossa evolução. Então, pedimos a permissão para iniciar esse trabalho espiritual de hoje. Bem, ao passarmos por momentos tão desafiadores como estamos vivenciando agora, com tantos desafios, tantas diversidades, em todos os lugares ouvimos que precisamos ter esperança. E é inegável que precisamos disso. E ainda com mais razão, essa recomendação é indicada em todas as casas espíritas, já que acreditamos na sobrevivência do espírito e que entendemos que o plano físico é apenas uma escola. Mas a pergunta que eu queria fazer hoje é essa: que esperança? Qual deve ser a nossa postura nesses momentos? Já comentamos que acreditamos que essa Terra é uma grande escola. Então, visualizando uma escola, será que basta eu ficar quieto, sem qualquer atitude? Conseguiria aprender apenas pensando positivamente? Que os conhecimentos ministrados na aula, se eu ficasse pensando positivamente, eles entrariam na minha cabeça? Pode ser o sonho de muita gente, né? Não precisar estudar, eu fico ali só pensando, tudo que o professor falar eu vou entender, não preciso do meu menor esforço. Ou seja, será que basta esperar que tudo se resolva, que o mundo mude, que a paz aconteça? Ou minha esperança precisa ser ativa? Jesus nos disse que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E no Livro dos Espíritos, na questão 663, Kardec perguntou aos espíritos se as preces que nós mesmos fizermos pode mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso. Já pensaram nisso? Já leram essa pergunta com certeza, mas o que pensaram? Então, na resposta dos espíritos tem várias mensagens interessantes para nós. A primeira delas é o seguinte: muitas vezes nós pedimos por meio de prece, somos atendidos, mas o Pai age com tamanha naturalidade que às vezes nem percebemos a sua participação. Fala, nossa, por acaso melhorou a situação, deu tudo certo. Mal sabe que teve a intervenção do nosso Pai. Porém, há provas que precisamos suportar até o fim. Afinal de contas, precisamos consertar nossos erros. E, na verdade, o que parece um mal, para o Pai, Ele sabe que é um bem. Então, algumas coisas nós temos que passar. Mas, ao elevarmos nosso pensamento, bons espíritos se aproximam e nos proporcionam as forças e um novo olhar sobre a situação. Mas o mais interessante dessa resposta é que em todos os casos, nosso esforço fará toda a diferença. No livro Nosso Lar, em uma determinada parte, ele traz o seguinte ensinamento: quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da sua realização. Mas será que é igual aquele filme Segredo? Ou então, se alguém já viu na internet, o vídeo sobre O Segredo, onde a pessoa olha um colar de pérolas na vitrine e começa a pensar com toda a força, de repente o colar, sem ela fazer nenhuma atitude, só com o pensamento, o colar está no pescoço dela e pronto. Será que funciona assim? Será que a gente não precisa fazer nada?
E o nosso lar realmente responde de outra forma. Entretanto, para que a realização seja nobre, deve obedecer a 3 requisitos. Primeiro, desejar. Isso a gente faz bem. Segundo, saber desejar. Aí começa a complicar. Porque às vezes o que nós desejamos definitivamente não é para o nosso bem. Mas mesmo que a gente deseje, saiba desejar, seja algo bom, tem um terceiro requisito que a gente tem que cumprir: merecimento. Nós precisamos ter merecimento. E é para isso que a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que agir. Não basta esperar que tudo aconteça. Para merecer, a gente tem que trabalhar por isso. Jesus já nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que recebe e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, em todas essas frases, pedir, buscar e batei, tem uma coisa em comum: todas são ações. Então, Jesus nos diz todas as vezes nós temos que dar o primeiro passo. Depois é com eles. Mas eles têm que encontrar essa atitude em nós. Estava ouvindo a palestra de Rossando Klingen semana passada e ele fala uma passagem de Jesus fantástica. Todos nós conhecemos aquela passagem do Sermão do Monte, onde tinha uma multidão com fome e ele tinha que proporcionar comida para todos. E ele poderia já sair multiplicando pães e peixe, ou então criando pães e peixe para todo mundo? Certamente que sim. Mas o que ele fez antes? Perguntou a quem estava lá o que eles poderiam oferecer para alimentar a multidão. Então ele sempre pede o primeiro passo. Aí os discípulos vieram e falaram: nós temos cinco pães, 2 peixes, ou algo parecido. E ele respondeu: tudo bem, agora a multiplicação é comigo. Mas eles tiveram que dar o primeiro passo. Porém, somente pedir é mais fácil. E mais comum ainda é apenas só reclamar. Queremos mudar certas situações de nossas vidas no mesmo instante, sendo que elas podem ter sido criadas durante várias encarnações. Então, somente o trabalho no bem, continuado e perseverante, pode trazer aquilo que desejamos. É a grande lei, a lei do trabalho. Está lá em Leis Morais. A lei do trabalho é lei de Deus. A gente tem que trabalhar para poder ter aquele merecimento que a gente viu antes. Chico Xavier disse o seguinte: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontrar trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sob seus passos, sem data prevista para retorno. Só que às vezes a gente não tem essa noção. Nesses últimos 2 anos, eu presenciei 2 casos que realmente fazem exatamente o que Chico Xavier quis mostrar nessa frase. Um deles, um trabalhador da nossa casa, estava ajudando na reforma que a gente está fazendo na casa e de repente ele pisou num prego. Lá dentro da casa espírita ele pisou num prego. Como ele não sente dor, ele tem um problema que ele não sente dor, ele continuou com o prego no pé até ele tomar um escorregão. Quando ele foi ver, o prego estava preso dentro do pé dele. Ele tirou o prego, foi para casa, achou que não tinha nada demais. Quando chegou a noite, o pé dele estava totalmente infeccionado. E aí que a gente às vezes não percebe a participação do nosso Pai, da espiritualidade. Ele podia ficar revoltado, falar: nossa, eu estava trabalhando dentro da casa espírita, ajudando, melhorando a casa para receber melhor os assistidos, e deixaram que eu pisasse num prego e meu pé ficasse infeccionado. Mas tudo bem, ele não pensou assim, fez uma oração, pediu ajuda do grupo, foi até o hospital. Foi atendido por um médico, e o médico olhou e falou: ó, vou passar um curativo e amanhã a gente vê como vai ficar, do que precisar fazer. O médico falou isso, saiu da sala de atendimento e diz o médico, que nem espírita é, que quando ele chegou fora da sala, veio uma voz no ouvido dele e falou: opera hoje.
Ele falou, não, hoje não, tá, você tá louco, que voz é essa? Não quero, tá muito cheio hoje, eu não vou fazer isso. Ele deu mais 2 passos, a voz de novo mais forte. Volta e opera hoje. Nesse momento ele falou, tudo bem, então vamos lá, separou a sala, falou com ele que seria naquele dia, e quando entrou na sala de cirurgia, ele conseguiu somente perder 2 dedos. E aí eu pergunto, será que não foi isso que o Chico Xavier disse? Ninguém sabe qual seria o que ele tinha que passar. Talvez tivesse que perder a perna inteira, como o médico falou, que se fosse no outro dia, o pé já estaria perdido. Mas ele recebeu a intuição de que deveria fazer naquele dia. Então, perdeu apenas 2 dedos. Mas, é o que eu falo, essa pessoa podia ficar revoltada, ver o copo meio vazio. Nossa, eu estava ajudando e mesmo assim passei por isso. Muitas vezes podemos pensar desse jeito, eu estou ajudando, então agora eu não passo mais por nada. Muito pelo contrário. Né? Se estamos ajudando, já temos essa noção, é porque precisamos aprender ainda mais. Mas, se o acerto de contas vier, talvez tenhamos uma moratória, né? Ou então reduzida o nosso acerto de contas. Afinal de contas, Jesus já nos disse, né? Um ato de amor cobre a multidão de pecados. Se a gente já aprendeu a lição, não precisa mais passar por isso. Então, precisamos de uma vez por todas acabar com a nossa síndrome de Zeca Pagodinho. Né? Na famosa música dele, Deixa a Vida Me Levar. Ou seja, para onde a vida me levar, tá bom, eu não ligo. Outro dia eu estava vendo uma entrevista dele, falando, tudo bem, Zeca, aí, ó, embaixo do céu e acima do asfalto, qualquer lugar para mim tá bom. Será que é assim que a gente precisa trabalhar nessa vida? Deixando a vida nos levar, sem preocupação, né? Eu vou ficar aqui na esperança, sentadinho, uma hora o mundo vai mudar, e aí vai ficar tudo bem, a paz vai reinar. Não é assim que funciona, né? Porque não fazer coisa alguma também faz parte do nosso livre-arbítrio. E por Deus ser bom, Ele nos deixa plantar o que nós quisermos. Mas porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Então estamos aqui para sermos co-criadores com Deus. Somos luz. Ele já disse, vocês são sal da terra. O que o sal faz? Eu não sou muito bom de cozinha, mas todos nós sabemos que o sal é para realçar o sabor da comida. E nós estamos aqui para realçar o sabor do nosso planeta. Não ficarmos somente nem pedindo, às vezes só reclamando. Eu sou um cara muito chato no meu trabalho, porque sempre que tem reunião o pessoal fica falando, mas eu ganho muito mal, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer greve, o salário está muito ruim. Né? Aí quando tem alguma manifestação, vamos lá, vamos pedir, essa pessoa não vai. Por quê? Porque é muito mais fácil só reclamar. Para ir lá tem que se preparar, tem que botar uma roupa, tem que suar, tem que ficar na fila. Né? E isso acontece com todas as coisas da nossa vida. É muito mais fácil falar que o planeta está ruim, que o planeta está isso, o planeta está aquilo, meu vizinho é chato, na minha casa só tem problema, e eu ficar na reclamação. Então, temos que parar de uma vez por toda com essa omissão. Afinal de contas, a nossa evolução não tem ponto final. A gente vai estar sempre em processo de evolução. Né? Aquele ser de perfeitos é a melhor coisa que tem. Que a gente nunca vai ser a perfeição do Pai. Então a gente vai estar sempre no processo de evolução. E cada dia querendo trabalhar mais. E semana passada me perguntaram se uma hora a gente não precisaria mais reencarnar. E realmente diz o Livro dos Espíritos que quando formos espíritos puros, não há mais necessidade de encarnação. Mas não existe um que não queira participar desse processo. Ninguém do espírito puro quer ficar lá tocando harpa, sem fazer nada. Muito pelo contrário, todos querem trabalhar o mais possível
não só para o bem dele, mas para o bem do próximo, porque certamente será o bem de todos. Então a mensagem que fica de hoje é: não adianta esperança só esperar. Precisamos agir, precisamos realmente arregaçar nossas mangas e tomar rédea da nossa vida, sermos o ator principal dela e não coadjuvante, aproveitando que o Oscar foi ontem, né? A gente precisa ganhar o Oscar de ator principal das nossas vidas. Ou seja, fazemos tudo por ela. Porque só assim o céu pode nos ajudar. Somente nos ajudando, o céu pode nos ajudar. Então a nossa mensagem de hoje era essa. Espero que todos possam ter uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de luz. E viva Jesus! E até um próximo encontro. Um abraço, pessoal! A vida é um percurso longo com diversos caminhos. Só que, infelizmente, nunca temos a certeza dos seus respectivos destinos. As primeiras descobertas são sempre mais difíceis, mas com o tempo começamos a perceber melhores formas de atravessar os mais complicados labirintos. Em todos os caminhos encontraremos algumas dificuldades, mas você é quem decide se ela será maior que a sua vontade de superá-la. Mas nunca devemos perder o otimismo, que é muito importante para superar tudo. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e meios, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.